Oi, pessoal, vamos lá. Eu gravei essa aula para vocês do sistema solar, tá ok? Então vamos acompanhar aqui. Preparei um PowerPoint, sexto ano, o sistema solar, tá ok? Vocês vão acompanhar aí na página, tá aqui a apostila de vocês, na página 29, certo? Nós vamos estudar o sistema solar. Preparei esse PowerPoint. Vamos diminuir aqui a imagem para começar nossos estudos. Vocês vão acompanhando aí na página 29, tá ok? Essa apresentação de slide aqui. O sistema solar, tá ok? Olha só, quero só mostrar para vocês aqui, esses são os temas que nós já estudamos, vocês se recordam lá, lugares imaginários, O lugar, lembra que o professor falou na sala de aula para vocês? Depois nós estudamos a paisagem, a transformação da paisagem, que ao decorrer do tempo a paisagem acaba se modificando, certo? A leitura da paisagem, depois elementos da paisagem, estudamos a origem do universo, nós já estávamos em casa, Vocês viram um vídeo sobre o universo, a origem dele, o Big Bang, que vocês estudaram, formou as galáxias, formou os sistemas solares e assim por diante. Agora nós estamos aqui, olha, tá? Na aula número 11, o sistema solar. Então aí vocês podem acompanhar na página 29 da apostila de vocês, tá ok? Então, o sistema solar. Então, quero conversar com vocês. Olha só, eu quero apontar aqui para vocês o seguinte. Começando a apostila, o universo surgiu há mais ou menos 13 bilhões de anos, tá? Mas agora nós vamos estudar o sistema solar, certo? O que é o sistema solar? Você tem uma estrela, que é o Sol, e vários astros girando em torno dessa estrela, tá ok? E, logicamente, a nossa Terra vai estar junto. Já vou apresentar para vocês tudo isso, tá ok? Aqui fala a nossa Terra, ó, especificamente a nossa Terra. E formada a nossa Terra aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E o sistema solar teve a sua origem a partir de uma nuvem de gás e pó, certo? Que está aí na apostila de vocês. O que isso significa? Ocorreu o Big Bang, formou então todos os astros e com ele formou o nosso sistema solar, tá ok? Aí na apostila de vocês ainda acompanhando como que aconteceu tudo isso, certo? O começo foi tudo isso aqui, Lembram que eu falei anteriormente ali, Uma massa de gás e pó, tá? Então tudo isso aqui, certo? Foi o primeiro momento, a grande explosão e o Big Bang, certo? E aí coloca o quê? Coloca que há 4,6 bilhões de anos, certo? Que começa a formar o sistema solar, certo? Entrou, logicamente, em colapso, o seu próprio, como dizem, colapso em virtude de seu próprio peso, por causa do seu movimento de rotação. Certo? E aí formou um disco ao redor do Sol. E formar o disco ao redor do Sol está dizendo que os astros, que são os planetas, que vão estar em volta dessa estrela, dando a origem, então, ao nosso querido sistema solar. E aonde está a Terra, que nós vamos estar vendo isso. Deixa eu puxar para cá um pouquinho. No segundo momento, o que vocês estão vendo? Olha só, Olha só como estava e começa então essas massas, esses astros, nessa nuvem, tá, de gás e pó, começa a ganhar um certo formato. Tá? O que você observa então? Aí começa a falar que a formação dos planetas. Quatro grandes massas, certo?
que deram origem aos planetas gigantes. Nós vamos ver já já na frente os planetas gigantes, né? São gasosos, eles são formados de gases, né? Nós vamos ver cada um deles. Sua intensa gravidade, então, constituiu, né, a constituição de densas atmosferas. Mais próximo do Sol, formaram os conhecidos e, logicamente, a nossa Terra, que vocês estão vendo aí, os planetas terrestres. São 8 planetas. E aí vocês vão perceber ao longo da nossa aula aqui, tá bom? Na nossa videoaula, que hoje está sendo gravada para vocês. Muito bem, olha só o que você está observando aqui. Vamos mudar aqui a nossa caneta. Olha só, o Sol, olha o Sol aqui, olha, estão conseguindo aí, ó, visualizar o Sol, está aqui. Em uma forma elíptica, os planetas vão dar a volta em torno do Sol, certo? Então, esse momento, certo, é o momento que você já tem uma certa configuração. Vocês podem acompanhar tudo isso na página 29 da apostila de vocês, tá ok? Então, nós temos esse movimento de rotação do sistema solar primitivo. Ele ainda está se formando, esse sistema solar, tá ok? E aí, lógico, alguns aglomerados de matérias, e lógico que vão estar quilômetros e quilômetros longe uma da outra, tá ok? No centro, você, como eu falei para vocês, está falando aqui embaixo, o Sol libera uma enorme quantidade de calor. E nós sabemos disso, nós somos terráqueos e nós dependemos do Sol, né? Temos aqui no caso em Taquarituba, aqui mais no hemisfério sul, né? Nosso verão a partir de dezembro e o inverno a partir de junho. Nós dependemos do Sol, nós dependemos da luz solar. E nessa outra gravura, então o tempo vai se passando, certo? E aí nós temos aqui, olha, o sistema solar, ou setinha, vamos tentar a setinha aqui, olha, o sistema solar atual, certo? O que você observa nesse sistema solar atual, tá ok? Ele é composto por 8 planetas, né, que viajam em torno do Sol, descrevendo órbitas estáveis. A maioria deles apresenta satélites naturais, ou que nós chamamos de luas. No caso da Terra, nós temos, né, a nossa Lua, a nossa famosa Lua. E também asteroides e cometas estão nesse sistema solar. Nós vamos visualizar já mais assim detalhado tal situação. Agora passamos para a página seguinte da nossa apostila, certo? Passamos para a página 30 da apostila. Esse texto aqui, olha, que está na apostila, é o que eu coloquei para falar com vocês, né? Então aí, muitas das coisas que eu já falei estão nesse texto aí da página 30 da apostila de vocês, tá ok? Olha lá, vamos então. O sistema solar. O que é o sistema solar? Qual é a definição do sistema solar? O sistema solar, né, possui um Sol, que é o nosso Sol, é uma estrela, o Sol, mais próxima da Terra é o Sol, certo? 8 planetas, já vamos falar os nomes. Temos planetas anões, temos satélites, olha aí, estou marcando para vocês, asteroides, meteoritos e cometas, tá? Tudo isso aqui, né, compõe o sistema solar. E lógico que existem outros sistemas solares, e o conjunto de sistemas solares, nós temos uma galáxia. E nós vivenciamos, nós estamos, né, na chamada galáxia Via Láctea. Olha só, Via Láctea, né? Formada por outros 150 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela mais próxima do sistema solar, mas nós temos aí mais 150 milhões de estrelas, né? A maior parte delas também apresentam sistemas planetóides, tá ok?
ok? Mas nós estamos falando do sistema solar, do nosso sistema solar, que você está acompanhando aí na página 30 da sua apostila. O novo sistema solar, o nosso sistema solar, novo não, o nosso sistema solar é composto então por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, certo? Esses quatro formam os chamados planetas terrestres. Daí vem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que é o menorzinho. São conhecidos como os planetas gasosos, ou também conhecidos como jupiterianos, né? Porque são gasosos e são enormes, né? Então, o que eu estava falando para vocês aqui, olha, vai repetir aqui embaixo. Os terrestres, opa, quem são? Esses. Os gasosos, quem são? Esses, tá ok? Eles estão separados, então, em dois grupos aí desses astros, os planetas, tá ok? E também há um famoso cinturão de asteroides formados por fragmentos de rochas. Já já nós vamos ver na gravura. E tem uma situação interessante aqui, olha. Até 2006, né, Plutão era considerado um planeta, né? Mas a UAI, né? Quem é? A União, olha só, União Astronômica Internacional, pegou ele e transformou ele em planeta anão. Por quê? Por que eles fizeram isso? Na dúvida entre se é um asteroide ou é um planeta, o que eles fizeram? Deram essa denominação planeta anão. Por isso, certo? Continuando aqui, com exceção de Mercúrio e Vênus, só Mercúrio e Vênus, certo, que não possuem satélites naturais. Só eles que não. Só os dois, Mercúrio e Vênus, certo? A Terra possui. Quem é o satélite da Terra? A nossa Lua. Tá aqui o nominho dela, tá ok? Terminando esse texto aí da página 30, né, aí fala um pouquinho do Sol. Quem é o Sol? Que jeito que é essa estrela Sol? Tá? O que vocês vão tirar eu aqui, olha, colocar um pouquinho para cá. Olha só. O Sol, primeiro, ele é responsável pela luminosidade, certo? A luz, importante. E, logicamente, com essa luz, a vida, né? Não haveria vida, a chamada biosfera da Terra. A distância da Terra em relação ao Sol que possibilita, então, a existência da vida, né? E também o quê? A existência da água, certo? Nós não existiríamos, né? Nem os animais, outros animais, os vegetais, se não fosse a água, né? A água em três estados que nós conhecemos. O estado sólido, o gelo, o líquido, né? Que é a água, tá? Do dia a dia que nós utilizamos, e o gasoso, as nuvens, tá ok? E também as rochas, a chamada litosfera, e os gases, que também necessitamos, né? No caso, o ar que respiramos, a atmosfera. Então, nós temos o nitrogênio, o oxigênio, que são importantes, o hidrogênio, entre outros gases que fazem parte da nossa atmosfera. Então, essa é a nossa Terra, é o nosso sistema solar, certo? Que nós estamos aprendendo. Olha aí o que apareceu. Essa imagem está aí na apostila de vocês também, tá ok? O que vocês estão vendo aí? Tá? Esses quatro primeiros aqui, olha, eu vou pegar uma canetinha para ficar melhor, para vocês entenderem. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles são os planetas terrestres. Tá? Já falamos lá atrás, agora só na gravura. Está vendo isso aqui? Olha que legal. Esse é
o cinturão de asteroides. Olha só, né, que também está em órbita em torno do Sol. Está entre Marte e o grandão aqui, o Júpiter, tá ok? Então nós temos aqui, olha, o cinturão de asteroides falando para vocês aqui. Mudando a tela, o que nós temos? Temos uns números que vocês podem estar olhando, está na página 31, né? Os números aí, que eu não vou falar muito, vamos pegar o que é a distância? A distância do Sol. Nós temos o valor 1 para a gente entender comparado com a Terra, certo? Se você pensar, Júpiter está 5,20, né? 5 vezes mais distante do que a Terra em relação ao Sol. Período de transação é o tempo que os planetas dão a volta em torno do Sol. A Terra, 365 dias, né? Às vezes 366 dias, quando nós arredondamos. E aqui vocês têm, né? Vamos pegar Marte. Marte leva 687 dias. Vamos pegar o último, Netuno. O Netuno leva, para dar uma volta, 164,80 anos. Não é dias, é anos. Né? Olha só, Júpiter leva 11 anos, quase 12 anos. E o Mercúrio, que está mais pertinho, leva 88 dias. Tá ok? Período de rotação. O que é rotação? Quando eles dão a volta no seu próprio eixo. A Mercúrio, olha, a rotação do Mercúrio, 58 dias. Então, veja bem, da Terra é um dia. Nós vamos basear com um dia da Terra para entender os outros, certo? Então, dias terrestres da nossa Terra. O Vênus leva 243 dias. O movimento de rotação de Júpiter, 9 horas, 50 minutos e 30 segundos. É rapidinho esse movimento, né, de Júpiter. O movimento de Netuno leva 16 horas para dar a volta em torno do seu próprio eixo, entenderam? E aqui, voltando, né, continuando, são os gasosos. Lembram que ficou lá? Vamos voltar um pouquinho só aqui. Vamos lá. Veja bem, está lá o Júpiter, que ficou lá na outra gravura, ficou aqui o Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os conhecidos planetas gasosos ou gigantes ou jupiterianos, tá ok? Aí na apostila de vocês, chegamos nesse ponto aqui, olha, que é a página agora 30, página 32, né? Temos um texto aí para vocês estarem na casa de vocês fazendo uma leitura desse texto. É interessante essa leitura, olha, tem geografia na notícia. Olha lá, a proporção dos planetas e suas órbitas. A Terra, né, a Terra é o terceiro em relação ao Sol, tá vendo aqui, ó, Vênus. E aí, Kepler, né, o 186F, tá, foi descoberto, certo? Então aí, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler esse texto da página 32, tá ok? Os astrônomos encontram, olha aqui, olha o tema, olha, astrônomos encontram um planeta similar à Terra, quer dizer, parecido com a Terra. É um textinho curtinho, vocês vão ler aí na casa de vocês, é esse textinho aí, olha, né? Vocês vão ler, tá? Vamos pegar aqui a parte, né? Olha, mundo orbita outras estrelas em uma região que o torna capaz de abrigar vidas. Será possível, né, um outro lugar que tenha vida? Ok? Então vocês vão ler esse texto, certo? Vocês vão... Aí na mesma página, página 32, também vai falar de um outro texto em relação, né, à vida. Olha aí, uma possível biosfera, tá ok? Uma possível biosfera. Então vocês vão ler e na página 33 vocês vão responder 3 exercícios com base
certo? Nesses textos, tá ok? Olha lá, aqui, olha. Primeiro, você vai ler o texto. Qual que é a importância? Você fazer a leitura do seu texto, tá ok? Porque as respostas vão estar lá nos textos, certo? Então é a atividade que eu estou passando para vocês. Eu já estou falando 20 minutos, tá ok? Nós temos o tempo de meia hora, como foi colocado, para a gente estar falando do assunto para vocês. E à tarde, né, os 20 minutos que resta dos 50 minutos, vocês vão estar fazendo exercício. Então é esse exercício que vocês vão fazer. Vocês vão ler esse texto, tá, na página 32 e responder. Né? Primeiro, qual a importância da descoberta desse novo planeta? Né? O que significa dizer que esse planeta se localiza na chamada zona habitável? O que é zona habitável? Está lá no texto. Né? O que será que significa? Qual a relação entre o lugar ocupado por esse planeta e a possibilidade da existência de uma biosfera? Biosfera, o que significa mesmo? Será que eu consigo escrever aqui? Vida. Oh, mas é ruim. Vida. Tá ok? Então nós estamos finalizando. E aí, nesse finalzinho aí do texto, certo? O que nós temos? Olha aí. Né? Vamos acompanhar aqui. Vamos voltar aqui. Vou pegar o nosso querido marca-texto, certo? Para terminar, o texto aí da página 33, né? A vida é algo muito especial, certo? Então a vida, para que seja possível a vida, é necessário um conjunto de fatores. Que fatores? Né? A localização, a distância do planeta em relação ao Sol, a água, a temperatura certa, o ar para respirar. Né? E quem tem tudo isso? A nossa Terra, olha, a nossa Terra. A nossa Terra, ela reuniu todas essas condições para que vocês possam, né, para vocês não, para que nós somos seres humanos, a nossa vida, né, os animais, os vegetais. Por isso que nós estamos aqui, somos seres vivos. Somos, no caso, o homem, né, um ser racional, né, dentro desse planeta chamado Terra. Tá ok? E aí, logicamente, nas próximas aulas, o que nós vamos fazer? Vamos conhecer melhor a nossa Terra. Tá ok? Aí na página 33, né, nós temos aqui, olha, para você pode visitar o portal. Olha, para saber mais sobre o assunto, agora nós estamos online nesse tempo de pandemia, né? Nós estamos num decreto, estamos afastados da escola. Vocês podem visitar o portal, tá? Tá aqui o endereço do portal, certo? E aí você pode digitar, né, essa senha aqui, olha, que você vai direto ao assunto. E também, olha, dá para fazer a tarefa número 7, certo? Então você pode ir lá na tarefa número 7, que é essa aí, olha que bonita, é um caça-palavras. Essa tarefa número 7 está lá na página 57, tá ok? Então, então vocês vão fazer essa tarefa na página 57. Será que é fácil? Olha lá, caça a palavra, identifique os planetas. Aí você tem as respostas. Não, não pode ter resposta. Né? Mas é fácil, brincar com o caça-palavra, certo? Então, olha só, vamos ver se eu consigo achar um aqui para vocês. Olha aqui, a Terra. Olha só, a Terra. Né? E vocês vão fazer na casa de vocês. É um passatempo.
caça-palavras aí para vocês inteirarem mais do assunto. Vamos combinar o seguinte, estou postando no horário da aula nossa, por quê? Porque eu estou numa outra reunião online também nesse momento. Então eu gravei essa aula para vocês, vocês vão assistir no momento da aula e depois irão fazer essas duas tarefas. A tarefa 7, que é essa aqui, e lá da página, o texto e responder os exercícios da página 32. Leiam bem o texto da página 32, são esses dois textos, né? Astrônomos encontram, né, o quê? Um planeta similar à da Terra, parecido com a da Terra. E no mesmo texto, nós vamos ter uma possível biosfera, tá ok? E aí vocês vão fazer esses exercícios, tá ok? Certinho, muito obrigado. Qualquer dúvida no grupo do WhatsApp, tá ok? Se tiver alguma dúvida, não entendeu o que eu falei aqui, algumas palavras ou algum tema ou algum assunto dentro do sistema solar, vocês podem estar falando, tá ok? Tchau, tchau para vocês. Vou desligar aqui, certo? Tchau, tchau aí para todos então.